Olá, hoje estou recebendo aqui no divã do Conversa Psi o professor doutor Danilo Silva Guimarães. Ele que é professor associado, livre-docente lá no Instituto de Psicologia da USP e que se dedica a uma coisa dentro da psicologia, né, que a gente chama de psicologia cultural. E ele trabalha hoje, sobretudo, com povos indígenas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no canal Conversa Psi hoje. Psicologia cultural, o que é isso? Que muitas vezes a gente pode pensar que é uma coisa que está sendo criada agora pelo Danilo, mas que ele vai contar um pouquinho dessa história, como que é e desde quando vem, do que se trata a psicologia cultural, e vamos falar bastante das questões indígenas. Danilo, muito obrigado por ter vindo aqui, ter aceitado o convite de falar sobre esse assunto aqui no Divã, num momento tão importante, né, esse do nosso país, onde a gente possa falar das questões indígenas. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite de vir aqui para o canal Conversa Psi. Ronaldo, eu agradeço muito o seu convite. De fato, a gente vive um momento bastante complicado, né, com o retrocesso aí das políticas públicas em relação a povos indígenas, e essa é uma oportunidade da gente conhecer um pouco das contribuições que a psicologia pode dar para os enfrentamentos que os indígenas têm feito, que são tão necessários tanto para a vida deles quanto para a vida de toda a nossa sociedade. Se você também quer saber sobre isso, coisas muito interessantes que a gente tem a dizer aqui nesse vídeo hoje, vem com a gente. Então, Danilo, conta um pouquinho pra gente começar aí a nossa conversa, um pouquinho do seu percurso, um pouquinho também de como você chegou à psicologia cultural, e como que isso foi entrando na sua vida, a sua formação, as coisas que você pensa, né? Foi te formando aí esse profissional, professor, doutor, que hoje não só trabalha com isso, mas também ensina esse ofício aos alunos. Muito bem. Eu entrei no Instituto de Psicologia como aluno de graduação em 2001. Foram anos bastante intensos, né? Muito ricos em termos de tanto de uma formação intelectual quanto de convívio também. Foi durante a graduação que eu pude entrar em contato com uma área da psicologia que é uma área ainda muito pouco difundida no Brasil e mesmo no mundo, mas que eu reconheço, né, que é uma temática, um campo de investigações que está presente desde as origens da psicologia, que são os estudos culturais, né? Se a gente for lá para os textos do Wundt, né, que é conhecido aí como o fundador do primeiro laboratório de psicologia experimental, o pai da psicologia científica, né, embora a gente possa problematizar esses marcos, porque as reflexões constitutivas da psicologia enquanto ciência estavam se dando em diversas regiões ali do mundo, né, do mundo europeu e norte-americano, enfim, há todo um campo complexo de questões e reflexões e de pesquisas que fundam a psicologia, mas a gente tem como marco essa fundação do laboratório do Wundt, que é o mesmo autor, né, que posteriormente vai desenvolver a obra denominada Psicologia dos Povos, e que é base para as reflexões posteriores em psicologia social, por exemplo, e também na psicologia cultural. Evidentemente que a psicologia cultural que nós fazemos hoje é bastante diferente da que o Wundt fazia, então a gente pode falar que há um renascimento, um reflorescimento da psicologia cultural a partir do final da década de 80, década de 90 no mundo, especialmente com os trabalhos de Ernest Busch, na Suíça, e do Jan Valsner, que é um pesquisador que transita pelo mundo inteiro, né, que tem redes e conexões em vários países, mas que são, digamos assim, os grandes expoentes mais contemporâneos dessa psicologia cultural. E foi a partir do trabalho deles que no Brasil a professora Lívia Simão ela também se aproxima da psicologia cultural, fazendo uma leitura e construindo uma vertente bastante particular dentro desse
nesse campo, que ela designou construtivismo semiótico cultural. A professora Lívia, ela foi minha orientadora na iniciação científica, no mestrado e no doutorado. De formação, enquanto pesquisador, foi muito próximo dela, das orientações dela, com a orientação dela, né? E eu tive a oportunidade no doutorado de ter um período de 6 meses nos Estados Unidos com a supervisão do professor Ian Walsner. E ele também era um professor que vinha bastante ao Brasil, né? Ainda tem uma frequência bastante grande de contribuição aqui, tanto na USP quanto em outras universidades do Brasil. Então é alguém que esteve sempre em contato ao longo desse percurso também. A iniciação científica e o mestrado foram momentos para mim de entrada em contato com o campo da psicologia cultural, por meio dessa vertente semiótico-construtivista que a minha orientadora abordava, né? Por um outro lado, né, também foi um momento para mim de me aproximar da noção filosófica de alteridade, que é uma noção que vai justamente dizer ou apontar, né, para aquilo que excede as nossas possibilidades de compreensão a partir das categorias compreensivas que nós temos a priori. Então, a alteridade do outro, né, o outro como alteridade, ele expressa algo para além do que as nossas categorias prévias conseguem abarcar. E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar cada um de nós como alteridade para nós mesmos. Quando a gente tem questões, a gente não consegue entender, que nos constituem, mas que a gente não consegue compreender ou dar inteligibilidade, né? E muitas vezes essas experiências, né, de desregramento, de confusão, de não entendimento, elas vão demandar um olhar externo, né? E até por isso, muitas vezes, a gente procura o psicólogo, que é esse olhar externo que nos permite devolver para nós, muitas vezes, uma compreensão a respeito das nossas vivências que nós mesmos não conseguimos ter ou não conseguimos construir sozinhos. Nesse contexto, você também trabalha com uma ideia de inconsciente ou não? Olha, curioso essa sua pergunta, né? No último semestre, eu dei uma disciplina optativa para a graduação que se chamava Construção Cultural do Significado. E eu começo lendo com os alunos um texto do Vygotsky que chama A Psique, a Consciência e o Inconsciente. É muito interessante e aí eu passo, né, a partir desse texto, a defender ao longo da disciplina, no diálogo com os estudantes, né, uma noção de inconsciente, ou a necessidade da noção de consciente no campo da psicologia cultural, que a gente precisa do conceito de inconsciente para pensar os processos de construção de sentido e significado. O meu estágio, quer dizer, o meu período de doutorado sanduíche foi nos Estados Unidos, na Clark University, que por coincidência é a universidade que o Freud foi dar as conferências em 1909, na América, né? Tinha lá a estátua do Freud em frente à universidade, né, em homenagem a ele. O nosso grupo, né, de psicologia cultural, alguns anos em 2009 participou dos encontros em homenagem aos 100 anos da visita do Freud à universidade. Quer dizer, há um diálogo bastante profícuo, interessante com Freud, com a psicanálise, né, com outros autores da psicanálise também. A gente pode pensar que há também algumas aproximações e afastamentos, né? No doutorado, eu tive muito interesse de fazer algumas leituras no campo da antropologia. Eu entrei em contato com alguns textos do Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo do Museu Nacional, proponente da teoria do perspectivismo ameríndio. Me interessei bastante por essa teoria na antropologia, e aí eu passei a desenvolver um projeto de doutorado que buscava entender a noção de perspectiva na psicologia cultural, no construtivismo semiótico cultural, e a noção de perspectiva no perspectivismo ameríndio, nessa teoria antropológica. Então foi um doutorado teórico, explorando o conceito, né, a noção de perspectiva nessa tensão interdisciplinar, né? Nesse encontro interdisciplinar entre a psicologia cultural e a antropologia americanista, né, que a gente diz aqui. Uhum. E aí você entrou como docente e foi se enveredando por estudar as comunidades indígenas. Foi aí que você começou esse processo mais em campo.
É isso? Já no doutorado, a questão indígena ganhou centralidade a partir da teoria do perspectivismo ameríndio e das leituras em antropologia. Tá. Ganhou uma centralidade um pouco mais teórica. Isso, Tá. isso. Uhum. E aí, de fato, foi no período de conclusão desse meu doutorado, eu entrei em contato com o Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, que tinha um grupo de trabalho Psicologia e Povos Indígenas. Fui em algumas reuniões desse GT, nas quais participaram alguns indígenas de comunidades indígenas aqui de São Paulo. E eu peguei o contato desses indígenas e a partir desse contato eu passei a estabelecer um diálogo com as pessoas das aldeias, né? Educadores indígenas, lideranças indígenas nas aldeias. Né? Nesse período, né, em 2010, eu prestei o concurso no Instituto de Psicologia e ingressei em 2011 como docente. E aí iniciei esse diálogo com as comunidades, quer dizer, um diálogo concreto, né? Que não é apenas, enfim, não era mais somente as leituras de antropologia que me interessavam, mas uma vontade de conhecer as pessoas, as suas demandas, as suas questões. E aí você começou a ter mais contato e a partir daí esse contato, esse movimento de realmente estar junto ali, você considera que teve possibilitou, viabilizou transformações no modo de pensar, na psicologia cultural, no caso? Ah, sim, com certeza, né? Foram 2011 para cá, eu tenho continuado periodicamente fazendo as visitas às comunidades, os nossos alunos participam dessas visitas, são muito importantes para a formação deles, né? Em 2015, a gente constituiu ou formalizou essas atividades enquanto um serviço no Instituto de Psicologia, que se chama Rede de Atenção à Pessoa Indígena. Em 2017, nós construímos uma Casa de Culturas Indígenas na USP, né? Que é uma casa tradicional guarani, aberta a todos os povos indígenas. É aquela que fica ali no Instituto de Psicologia mesmo. Que fica lá no Instituto, né? Entre a biblioteca e o centro-escola. E as pessoas que podem ser atendidas por esse programa são de qualquer lugar da cidade de São Paulo, de qualquer lugar do país? Como que é? A gente começou o projeto da Rede de Atenção à Pessoa Indígena inicialmente com escutas, né? Buscando escutar a comunidade, as demandas que essa comunidade tinha, escutar os apoiadores, né? Qual era a rede de apoiadores, pessoas, voluntários que apoiavam as comunidades, instituições que apoiavam essa comunidade, também entender a legislação a qual as comunidades indígenas estão submetidas, né? Os direitos, então, por exemplo, a uma educação diferenciada, a um atendimento diferenciado à saúde, o direito às suas terras, né? A viverem conforme as suas tradições, a sua língua. Enfim, então, em 2012 a gente começou a se aproximar dessa vivência concreta com os indígenas e tudo aquilo que poderia estar em volta, em torno dessa vivência, contribuindo com o enfrentamento que essas comunidades fazem com suas lutas, buscando aí melhores condições de vida, a sua autoafirmação étnica. E aí, a partir dessa escuta e dessa vivência, dessa compreensão do campo, né, do que estava se dando concretamente, refletir do ponto de vista teórico sobre que conceitos e que dispositivos nós temos em psicologia que podem ser mais interessantes para lidar com essas situações, para apoiá-los nos seus enfrentamentos. Então, nesse sentido, isso passa a ser norteador dos nossos trabalhos, né? Então, do ponto de vista metodológico, isso tem uma inovação que é justamente a gente desenvolver reflexão teórica a partir do que emerge como demanda na extensão, e não ir lá para fazer uma pesquisa. Ir lá com o propósito de desenvolver reflexões conjuntas com a comunidade a partir das demandas que emergem na comunidade, mas evidentemente, né, que isso suscita em nós uma série de reflexões e a gente vai atrás de
enfim, de leituras, né? A gente vai fazer toda uma investigação teórica que dê conta disso que nos inquieta, que nos chama atenção quando a gente está nas comunidades, né? E por um outro lado, também do ponto de vista da inovação ou enfim, das transformações, né, que essas vivências nos trazem, a escuta das lideranças indígenas e dos anciões e das anciãs, né, ela é muito, muito preciosa, né? Ali é toda uma reflexão sobre a realidade social, sobre a própria construção de conhecimento, o lugar da ciência na construção de conhecimento, que que nós não temos, que não é comum, não é usual da gente ver na formação acadêmica. Com esses encontros, a gente foi sentindo a necessidade de trazer esses pensadores indígenas, né, que estavam em suas comunidades, também para a universidade, para ter um diálogo mais próximo com a comunidade. E a gente organizou entre 2013, 2014, 2015, fóruns sobre a presença indígena em São Paulo, né? A nossa ideia era também dar visibilidade às comunidades indígenas que estão em São Paulo. E os indígenas diziam que muitas vezes eles não eram reconhecidos, né, pelas pessoas como sendo indígenas, né? O indígena é entendido como indígena na Amazônia, ou como indígena como sendo alguém a partir de um estereótipo de 500 anos atrás, né, um certo estereótipo que se tem da população indígena, e as pessoas diziam que não havia mais indígenas em São Paulo. Então a ideia era ajudá-los, né, nesse processo de dar visibilidade à sua presença e também as suas reflexões, né, especialmente sobre as questões de saúde, educação diferenciada, os seus direitos, né, a luta pela terra. Então, nesses diálogos vinham os indígenas, os Guarani, do entorno, né, da cidade, que tem as suas terras demarcadas ou em processo de demarcação, mas também muitos indígenas do contexto urbano. São Paulo é uma das cidades com maior diversidade étnica e indígena do Brasil, então muitos indígenas que vêm aqui em busca de uma formação escolar, em busca de tratamento de saúde, em busca de melhores condições de vida, ou porque em suas regiões existem muitos conflitos, né? Então algumas famílias acabam vindo para São Paulo em busca de melhores condições de vida, mas nem por isso perderam seus vínculos com a sua ancestralidade, com as suas comunidades de origem. Então, estão morando aqui, mas retornam para suas aldeias ou recebem visitas das pessoas das aldeias e mantêm assim um intercâmbio. Então, nesse fórum, a gente sempre convidava um indígena, um Guarani e um indígena do contexto urbano. E aí a gente ia produzindo um diálogo entre eles e deles com a universidade, né? E nesse processo houve uma reflexão que surgiu de que o espaço de auditório ou de sala de aula de uma universidade não era o mais adequado para a expressão que os indígenas gostariam de fazer, ou para que eles comunicassem o que eles gostariam de comunicar para a universidade. E aí a gente observava que havia ali na universidade espaços, por exemplo, Casa de Cultura Japonesa, ou existia na cidade, né, uma série de espaços destinados à expressão de certas culturas, né? E por que não um espaço para a cultura indígena, né, ou para as culturas indígenas? Então, daí que surgiu a ideia de construção de uma casa que pudesse abrigar as culturas indígenas, né? Então, a gente construiu um projeto junto com uma das lideranças do Jaraguá, e é uma casa que foi toda planejada pelos indígenas e também teve a sua construção orientada pelos indígenas da terra indígena do Jaraguá. Num dado momento, a USP pediu um projeto. Então, os indígenas foram à Faculdade de Arquitetura, o professor Reginaldo Roncone, com o Laboratório de Culturas Construtivas, nos recebeu lá, recebeu os indígenas, a gente montou todo o projeto com ele e com seus alunos de antropologia, né? Fizemos uma maquete da casa, fomos até o local onde a casa hoje está construída, né? Fizemos todos os procedimentos em relação ao terreno. Enfim, foi um processo muito rico de troca, né, de conhecimentos, muito bacana, assim. A casa foi inaugurada em 2017, em março de 2017, e nós passamos a pensar, junto com a direção do Instituto de Psicologia e com as comunidades, como que seria a gestão
desse espaço, né? A princípio, né, a nossa ideia inicial era de que a gente ficaria com a casa, faria uma experiência de 1 ano com a casa para entender justamente, né, como que isso poderia ser sentido, avaliado tanto pelas comunidades indígenas quanto pela universidade, né? Foi feita uma portaria do lado da universidade, no Instituto de Psicologia, que designou ao nosso serviço, que é a Rede de Atenção à Pessoa Indígena, a responsabilidade pelo cuidado com o espaço, né? Então, a gente é responsável pela agenda, as atividades que são propostas ali, elas são sempre então agendadas com alguém da nossa equipe, né? A gente tem reuniões semanais para discutir as propostas de trabalho, e organizar, estruturar mesmo essa agenda, né? E também acompanhar todas as ações que acontecem lá. Então, há todo um acompanhamento da equipe da USP, né? Que são estudantes. A gente tem alguns estudantes bolsistas que atuam nesse serviço, que é a Rede de Atenção à Pessoa Indígena, né? Em projetos específicos. Então, um dos projetos diz respeito ao cuidado com o espaço da casa, né? E, paralelamente a isso, a gente tem ações que envolvem a visita às comunidades indígenas. Então, as comunidades com as quais a gente veio fazendo contato ao longo desses anos, a gente vem construindo parcerias, então a gente faz algumas visitas, e daí, a partir dessas visitas, a gente também constrói propostas de atividades, para atividades acontecerem na USP, né? Então, algumas oficinas, palestras, né? Convidamos algumas lideranças para falar sobre determinados assuntos, fazer rodas de conversa ali. Há algumas demandas que vão surgindo espontaneamente. Então, por exemplo, os nossos alunos participam de um evento em algum espaço em que indígenas estão presentes e que sabem da casa e que a partir daí vão fazendo contato com a gente e propondo algumas atividades. A gente tem um e-mail também aberto para receber essas propostas, que é redeindígena@usp.br. Então, em alguns momentos, por exemplo, em que alguns de nós foi convidado para falar em alguma escola ou para ter alguma participação em algum evento público, outras pessoas que se interessam, ficam conhecendo e querem propor ações, entram em contato e assim a gente vai dialogando e construindo as propostas. A questão dos atendimentos, né, também tem acontecido alguns atendimentos. Então, a gente tem alguns alunos que em condições, né, de fazer um estágio de atendimento. Há algumas demandas que surgem, às vezes, de alguns indígenas que querem ter um espaço de diálogo individualizado ali. E aí a gente tem uma equipe, né, que é preparada para fazer esse tipo de acolhimento, acompanhamento e tudo sob supervisão também, né? E a supervisão é na parte de psicologia cultural ou já entraria nos moldes da psicologia clínica, do departamento de psicologia clínica? Como que tá? Então, nós fizemos há uns 2 anos atrás a leitura do livro Nascimento da Clínica, do Foucault, junto com os alunos, né? Justamente porque a gente estava reconhecendo, estavam surgindo algumas demandas para uma escuta individualizada ali, e a gente entendia que sim, a psicologia dispõe de ferramentas muito importantes para esse tipo de acolhimento, de escuta, mas que no contexto indígena seriam necessárias algumas adequações, né? Então, a gente foi estudar o nascimento da clínica para entender como que a clínica, né? E ali o Foucault enfatiza muito a clínica médica, né? Então, como que a clínica médica surge e se configura tal como ela é hoje, né? E ali no final desse livro, o Foucault ele vai falar um pouco sobre as doenças dos nervos, né, que não eram possíveis de ser vistas por meio dos instrumentos da anatomopatologia, né, e que demandariam ou continuavam demandando outros procedimentos clínicos, né, e que a psicologia acabava, né, por ser enfim, a área de conhecimento que iria se debruçar ou que passa a se debruçar sobre esses tipos de doenças
que a clínica médica não dava conta. E então ele chega ali ao final a esbarrar no nascimento da clínica psicológica também. Então essa leitura foi muito importante para a gente começar a desenvolver um raciocínio, uma reflexão sobre o que poderia ser uma clínica voltada à população indígena. Na sequência, nós fomos ler um outro livro, né, que se chama Do Corpo ao Pó. Agora não me recordo o nome do autor. Enfim, mas é um livro que fala sobre a temática do suicídio e da morte, né, com um foco... É uma dissertação de mestrado, né, o livro é resultado da dissertação de mestrado de Bruno Moraes, se eu não me engano, esse é o nome dele, depois a gente dá uma checada, com os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que é uma população que tem índices de suicídio muito altos, mesmo em relação à população indígena, né? A gente sabe que a população indígena ela tem índices muito mais elevados em relação à população média, e os Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul tem esses índices ainda muito maiores, mesmo comparado às outras populações indígenas, né? Então, a ideia de ler esse texto etnográfico, né, esse trabalho a partir da antropologia, era entrar em contato com as concepções indígenas, né, sobre o que nos mantém aqui vivos, saudáveis, ativos, né, e o que produz morte, adoecimento, sofrimento. Então, para a gente ter aí um contraponto, outras leituras também participam aí do nosso grupo, mas eu estou destacando essas duas, assim, porque eu acho que elas são bem emblemáticas de um caminho que a gente veio construindo para poder nos preparar, né, para o atendimento dos indígenas lá, na Casa de Culturas Indígenas, né? É curioso que eles passaram, né, quer dizer, a gente passou a ter uma demanda maior por esse tipo de atendimento com a construção da casa, né? O que indica aí que o setting, né, quer dizer, o ambiente em que o atendimento se dá, ele é bastante significativo nas escolhas que as pessoas fazem, né, na própria percepção de acolhimento e tal. E a própria percepção de apropriação do espaço, eu acho, né, também, né? Uhum. Quando se constrói a casa indígena, né, é como se construísse um espaço que pudesse ser apropriado de uma forma mais facilitada, né, ali, né, é para vocês sim, né, foi pensando em vocês sim, né, um espaço que tantas vezes não considera, né, essa população, não considera esses povos, é pensado por uma outra cultura, onde eles muitas vezes não se sentem pertencentes mesmo, né? Eu acho interessante isso que você coloca, né? Mas queria até acrescentar, né, que além de ser para eles, eu acho que a gente poderia dizer é deles, né? E foi feito por eles também. Exato, eles mesmos fizeram, né? E de fato é deles o espaço, né? Eles também dizem para nós o que pode e o que não pode ser feito naquele espaço, né? Então há uma série de diálogos que a gente mantém constantemente, né? Então as lideranças vêm até a casa e nos orientam também em relação ao que eles esperam com aquele espaço, o cuidado que a gente precisa ter com aquele espaço, né? Enquanto que a construção do espaço, né, diz da facilitação ou da dificultação da apropriação do mesmo por aqueles que não construíram, né? Acho que esse é o ponto, né? Quando é construído junto com a comunidade, com essas pessoas, né, que passa, né, ou é constituído, né, a partir da sua cultura e tal, uma pessoa estranha, né, um indígena estranho a isso tudo, ele se sente uma apropriação facilitada naquele espaço, porque de alguma forma a cultura dele está ali, né? É nesse sentido que eu estava dizendo. Ao passo que se ele chegasse na clínica escola, os dois são, entre aspas, estranhos a ele, né? Mas a clínica escola é um estranho que não tem a ver com ele, nada. Ali já tem, né?
Então, de alguma forma, nesse sentido de apropriação, né? Ele sentir que é dele, como você disse, é facilitado, né? Isso. Então, por exemplo, bem nessa direção, né, do que você está dizendo, muitos alunos da universidade, né, que têm ultimamente se reconhecido como indígenas ou como buscando o seu pertencimento a partir da ancestralidade, né, de um resgate da história familiar. Então a gente tem, a partir daquele espaço ali, entrado em contato com essas pessoas, né, que são estudantes da universidade, que muitas vezes se sentem ou se sentiam não muito bem acolhidos nos demais espaços da universidade, mas que circulando pelo Instituto de Psicologia encontram ali um espaço em que se sentem à vontade, em que podem, muitas vezes, né, sentam em torno da própria casa, conversam, né, sentem uma certa abertura para estar ali e para conversar com seus pares, com seus colegas sobre temas ou assuntos que eventualmente outros espaços da universidade não estão abertos para ouvir ou acolher, né? Então, tem sido bastante rico e também, então são indígenas que não necessariamente são da aldeia Guarani que construiu a casa, mas que sentem naquela casa um espaço de referência para a sua, enfim, para o seu modo de ser no mundo, né? E também indígenas de vários lugares do Brasil e do mundo, né? Então a gente teve já ali a presença de indígena Kayapó, de indígenas do Xingu. E eles se sentem à vontade também. Se sentem à vontade. Da Amazônia, dos Estados Unidos, a gente teve ano passado a presença de um indígena Lakota, que fez uma fala ali na casa, né? Então a gente reuniu pessoas interessadas para ouvir, para dialogar com ela. Enfim, então a gente percebe que ali pode ser um espaço potencializador de diálogos e de encontros entre diferentes povos indígenas, né? Por isso que o nome, né, desde o início a gente pensou, né, e os guaranis foram muito enfáticos, né, em nomear aquele espaço como a Casa de Culturas Indígenas no plural. Como um espaço para o acolhimento de todos os povos indígenas, né? De todas as etnias. Bacana. E acho que esse é um ponto bastante relevante, né? Que é a questão, quase que uma questão de arquitetura, né? O quanto que como é desenhado o espaço, né? Ele facilita ou ele dificulta você se apropriar, e o quanto que a constituição da subjetividade ela passa mesmo por esse crivo de pertencimento do que é o concreto, né, do lugar, né? Acho que eu fico imaginando mesmo, quando você falou, nunca tinha parado para pensar, né? Uma reflexão que surgiu agora. O quanto deve ser realmente muito diferente para um indígena ser atendido numa sala com um divã e uma cadeira, né? Assim, bem, uma coisa que não tem nada a ver com a cultura dele, né? Que ele está vendo pela primeira vez, aquela coisa estranha ali, ou numa casa, né, de culturas indígenas, né? Que tem uma outra coisa que... e acho que isso traz a pensar diversos outros projetos que possam, né, vir aí a acolher essa população para pensar sobre essas questões, né? Mas não só a questão da população indígena, né? Os outros povos que têm outra história, que têm outra cultura, que têm outra... né? Enfim, o sentido das coisas é muito outro do que aquele que está dentro da nossa cabeça muitas vezes, né? Pela nossa história, pela nossa ancestralidade, como você está trazendo aqui, né? Sim, acho que isso que você sintetizou muito bem, assim, digamos, é a direção dos estudos em psicologia cultural, de fato, né? Que é a gente levar a sério, né? E com bastante rigor, né? A compreensão de que o conhecimento que a gente constrói é sempre culturalmente situado, né? As nossas práticas são culturalmente situadas e que então uma psicologia ser uma psicologia, para ser uma ciência geral, né, do ser humano, ela precisa dar conta então dessas diferentes trajetórias que cada cultura
propõem para a existência humana, né? E do quanto ela é constitutiva de quem nós somos, e que, portanto, elas demandam também leitores, né, pessoas e espaços, ambientes, né, capacitados ou adequados para esse diálogo. Que bacana. Danilo, e essa experiência, esse contato, essas experiências todas, né, de trabalho também, né, não só de contato, mas de trabalho, de reflexão, o que trouxe para você, do ponto de vista teórico mesmo, que você considera que vou trazer desde esse ponto que foi, para mim, assim, para mim foi super interessante pensar o quanto que cada lugar, né, a constituição física do lugar, o quanto que ele pode ser importante. Eu acho que de algum modo até tinha uma ideia, mas não essa clareza que você está trazendo agora. Mas nesse sentido, esse contato, essas experiências, o que trouxe para você que você considera disruptivo no modo de pensar a psicologia, no modo de conceber, né, que você fala, nossa, isso aqui é central e eu só pude perceber a partir disso daqui, dessas experiências, dessas vivências todas que você teve. No meu doutorado, como resultado do doutorado, né, eu propus um conceito para o campo da psicologia cultural, nessa vertente semiótico-construtivista que me constituiu como pesquisador, que foi o conceito de multiplicação dialógica. Esse conceito, justamente, ele vai apontar as diferentes trajetórias de construção de sentido e significado a partir das nossas experiências culturais, né? Como constitutivas das nossas percepções, das nossas imaginações, mas também dos nossos afetos, ou seja, né, dos nossos afetos e das nossas cognições em relação ao mundo, e também da nossa sensibilidade do corpo, né? Da sensibilidade do nosso corpo no mundo, né? E isso vai seguir trajetórias distintas, né? Na medida em que as diferentes culturas cultivam as nossas corporeidades segundo a partir de elementos diferentes, né? Das diferentes configurações, por exemplo, do espaço, como a gente veio discutindo aqui, mas também a partir do convívio, dos sons, dos cheiros, né? E das diferentes maneiras de dar inteligibilidade a essas experiências. Então, a ideia de multiplicação dialógica ela vai colocar no centro das relações esse lugar indefinido, nebuloso, de certa maneira caótico, no qual, a partir do qual as diferentes culturas vão criando diferentes rotas de construção de sentido, né? E a dificuldade, o problema é que, na medida em que essas rotas elas vão seguindo trajetórias distintas, no encontro intercultural, entre pessoas de culturas distintas, a gente tem um grande ruído, na maior parte das vezes, né? Então, como você estava dizendo, né, o indígena vir aqui para um divã de um consultório de psicologia no centro de São Paulo, talvez não é uma experiência de familiaridade. A gente é justamente o contrário, né? Aquilo que poderia ser, digamos, a sala de uma pessoa da classe média de São Paulo ou de Paris, né? É um espaço totalmente não familiar para alguém que vive numa floresta ou que vive numa periferia de uma grande cidade, né? Então a gente já vai por aí pensando, né, o quanto que essas diferenças culturais elas estão presentes também no nosso espaço de convívio aqui em São Paulo, por exemplo. Quanto que, agora eu vou falar do meu jeito, né, mas num diálogo mesmo aqui, o quanto que é discurso mesmo, né? O Dominique Mangueron, que é o linguista com o qual a gente trabalha na análise de discurso pragmática, né? Ele vai falar que o discurso, ele traz isso desde o Austin, né? Ali da pragmática, onde dizer é fazer, né? O discurso enquanto ato de fala, né? Também. Enfim, mas o que ele vai dizer, o Dominique Mangueron, é que para que eu entenda, por exemplo, um ato de... Quando eu tô andando na rua e alguém estende a mão para mim, alguém está tipo, sentado na rua, se eu não entendo, se eu não tenho na minha cabeça a ideia de mendigar,
né? Eu não entendo aquele ato como o ato de alguém que está pedindo dinheiro, uma esmola ou alguma coisa desse tipo, né? Ao mesmo tempo, se a gente pensasse, quando você estava falando, estava pensando, né, nessa situação, você pega e fala, vai lá e constrói a casa das culturas indígenas, e você faz uma sala que nem é a minha sala do consultório, assim. Tipo, ela não mostra que é uma casa das culturas indígenas, né? Para realmente ser uma casa das culturas indígenas, ela tem que mostrar que é, né? Uma casa que é para que as pessoas se sintam à vontade, ela tem que mostrar que é realmente aquela casa, ou seja, ela tem que fazer de uma forma que senão as pessoas não vão sentir que é. Aí os nossos alunos, né, que não são indígenas e que vão para a casa de culturas indígenas ou que vão para as aldeias, eles vão viver essa experiência, né? Então a gente vai percebendo que essa experiência do choque cultural, da diferença, dos estranhamentos, é uma experiência de todos nós, né? Quando a gente se desloca para ambientes que nos são estranhos. Então é parte importante da formação dos alunos poder se deslocar de um ambiente tipicamente urbano ou universitário para um ambiente de uma comunidade indígena. Né, que ele vai ali transitar por outros espaços, outros significados permeiam as relações, as pessoas se dirigem umas às outras de uma maneira que guarda uma especificidade e que a gente não tem aqui, ou que a gente ou perdeu, ou que a gente faz diferente no contexto urbano, né? E vice-versa, né? Também os indígenas poderem vir até a universidade e vivenciar, em alguma medida, o que é aquele espaço, né? Então ter essa oportunidade de trânsito, né? De convivência de uma forma saudável. Então, na medida em que nós somos e fomos sendo bem recebidos nas aldeias, né? Desde o início dos nossos projetos, era importante que a universidade tivesse um espaço para bem recebê-los também, quando eles viessem, né? E que essa troca, então, pudesse ser uma troca enriquecedora em ambos os sentidos, né? Para ambos os participantes desse encontro. Então, há muita coisa a falar sobre isso, né? Eu acho que tem muitas facetas que se desdobram conceitualmente, né? Você tinha feito uma pergunta mais do ponto de vista teórico, eu falei desse conceito mais amplo, que é o de multiplicação dialógica, que veio se desenvolvendo, mas a partir daí a gente vem, por exemplo, trabalhado com a noção de self, até mais contemporaneamente, né? Essa noção de inconsciente, né? Que ideia, que compreensão de inconsciente é interessante aqui. E aí uma série de outras, né, percepção, imaginação, a gente vai ressignificando, né, afeto, cognição, construção de sentido, né, tudo isso vai ganhando novos contornos, corporalidade, o lugar, por exemplo, do rito e do mito na construção dos sentidos que a gente faz, né, a gente costuma. Quer dizer, o sujeito epistêmico, né, das sociedades modernas ali, que a gente é formado nas escolas, né, para aderir a uma certa ideologia do sujeito epistêmico, que vai conhecer o mundo a partir do método científico, né, e que a razão é digamos, um critério fundamental, determinante do que é verdadeiro, do que é falso, etc., né? Isso tem uma origem a partir de certos ritos da vida do homem no mundo europeu e que é exportado, depois globalizado, esse modo de vida, né, para todo o planeta. Mas isso tem, né, um lugar de nascimento, né, nos modos de vida na Grécia, dos modos de vida greco-romanos, judaico-cristãos, digamos assim, né? E que a gente, a partir dessa tradição, a gente continua, né, construindo conhecimento, dando inteligibilidade às nossas experiências de mundo. Aí eu fico pensando, né, e aí a gente pensa muito lá com os alunos, se eu parto de outra tradição, por exemplo, a partir de outros mitos de base, a partir de outros modos cotidianos de vida, que conceitos, né, que noções poderiam surgir? E aí vão se multiplicando, né, por isso também a ideia de multiplicação dialógica, né, vão se multiplicando os termos e as compreensões que a gente pode ter para dialogar com pessoas que não são exatamente aquelas mais próximas do nosso círculo de convivência, né? Então, essa ideia de que a gente possa, enquanto psicólogos, né, multiplicar as nossas condições de diálogo, de trânsito, né, e estar menos rígido e fechado em certas chaves conceituais para a compreensão do outro.
como eu até estava dizendo no começo, né? Algo que eu nem imaginava o que ia ser dessa nossa conversa, mas que foi por um caminho que eu achei muito interessante, muito surpreendente para mim. Eu acho que é bacana esse seu comentário, né? E até me fez pensar assim do quanto que é importante a gente ter esses espaços de convívio mesmo, sabe? Da gente poder visitar, por exemplo, a comunidade indígena, dos indígenas poderem nos visitar Uhum. dentro do espaço acadêmico ou do contexto urbano, em todos os espaços, na verdade, né? Porque isso ajuda a gente, nos ajuda a quebrar uma certa ideia estereotipada ou exótica. E esses encontros é o que permite ver que somos seres humanos, né? Temos questões semelhantes, né? Temos vivências muito próximas muitas vezes, e temos também nossas particularidades, né? Nossas especificidades, e que o rico é isso, exatamente, né? Porque a gente pode trocar a partir das nossas diferenças, né? A gente pode se aproximar justamente porque a gente tem também alguns pontos de afastamento, né? E eu acho importante voltar a esse assunto nesse momento, né, em que a gente tem um presidente da República que tem uma percepção muito equivocada a respeito do que é ser indígena, né? A respeito dos enfrentamentos, das lutas indígenas. E né? procura disseminar essa percepção, né? Que a gente não sabe se é por ingenuidade ou por má fé mesmo. Eu nem quero retomar as colocações últimas que ele fez, né? Assim, não acho que não cabe trazer isso aqui, mas eu acho que o que cabe aqui é a gente perceber que a gente tem muitos caminhos de trocas, de diálogo. Acho que há questões e reflexões de interesse para a psicologia como um todo. O foco do que eu gostaria de falar, assim, nesse final, né, era na importância da gente poder estabelecer canais de convivência entre as diferentes culturas, né, especialmente entre a cultura indígena e a cultura e a sociedade brasileira como um todo, né, porque a gente vive num momento de acirramento aí das violações de direitos dos povos indígenas em todo o país, inclusive com posturas e discursos, né, políticos muito que demonstram um total desconhecimento do modo de ser indígena, das vivências, das lutas indígenas e também das contribuições que os indígenas trazem e sempre trouxeram à sociedade, né? Então, discursos que retomam uma certa oposição entre ser indígena e ser brasileiro, né? E não reconhece toda uma série de conhecimentos, né? E de fazeres e de práticas indígenas que são constitutivas do nosso modo de ser também. Então a gente muitas vezes acaba exoticizando o outro, né? Afastando demais o outro de quem nós somos, quando na verdade muito do que nós somos é parte do que esse outro é, né? E ao mesmo tempo, enfim, também às vezes a gente pode ignorar ou não reconhecer a especificidade desse modo de ser para o outro, que é a sua contribuição, né, para o mundo a partir de um lugar específico que ele ocupa ou de um olhar específico que ele tem. E aí a gente tende a querer homogeneizar e eliminar e apagar as diferenças, né? Então acho que um grande desafio aí da nossa área, e eu acho que é um desafio não só para a psicologia enquanto ciência e profissão, mas para a sociedade como um todo, né? A gente poder aprender a conviver com as diferenças, né? Aprender a reconhecer na multiplicidade nossa riqueza, né? E ao mesmo tempo estabelecer caminhos de diálogo, de interlocução, de trocas que enriquecem mutuamente, né? E que trocar, né? Poder ter esse diálogo não significa que eu vou me apagar no discurso do outro, ou que eu vou me igualar ao outro, né? Mas significa justamente que a gente possa trocar, ou que a gente possa estabelecer intercâmbios, né? Ou aprender mutuamente a partir dos diferentes lugares que a gente ocupa no mundo, né? E o quanto que isso é importante, né? A gente está aqui no YouTube, falando isso para o YouTube, que é uma rede social, assim como outras,
que tem ganhado uma característica de que as pessoas só ouvem o que elas já concordam previamente, ou que elas já previamente acham que é o certo, o que é o errado, né? Nessa coisa mesmo maniqueísta, de bem e mal, de certo e errado, né? Como se fosse possível ter uma verdade absoluta sobre tudo e o resto não é, o resto é errado, enfim. Acho que é bem bacana mesmo trazer isso, né? Nessa rede social, ou seja, no paradoxo, né? Então estamos aqui justamente buscando um diálogo numa rede que se alimenta sobretudo pelo não diálogo, né? Pelo mais do mesmo, né? Ou seja, a bolha ela vai se nutrindo daquilo que já é aquilo que eu já penso. Sim, né? Então, e não aquilo que é o diferente, que é justamente a capacidade ou a possibilidade da transformação, né? Não necessariamente trocar um pelo outro, como você disse, né? Mas de que eu possa expandir o que sou a partir do contato com o outro. Exatamente. Né? Muito bom. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Eu que agradeço, adorei a conversa aqui. E o Danilo já pegou a caneca dele aqui, ó. Ele escolheu pelo cuidado de si como prática de liberdade, que é o lema do canal Conversa Psi. E a minha, aqui tá não me Jung porque tá Freud. E você também pode ter a sua caneca comentando aqui embaixo desse vídeo, nos outros vídeos, e quem mais comentar no mês de março, que agora se inicia aí, vai ganhar uma caneca exclusiva que você pode escolher entre essa ou a que o Danilo tá. Você recebe na sua casa, em qualquer lugar do país. Você recebe uma caneca dessa daqui na sua casa, tá bom? Comenta, curte, compartilha esse vídeo com quem vai se beneficiar dele e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, não! Se inscreve também aqui no canal. Se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito, acionou o sininho? Então, aciona lá o sininho. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também. Tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo.